Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Já estamos nos aproximando do encerramento de mais uma semana. Estamos aí na sexta semana, estudando sobre o contexto do Evangelho de Marcos. E olha, se a gente olhar para trás, as 5 primeiras semanas, nós já aprendemos muitas coisas. E eu te afirmo, ainda tem muita coisa para ser aprendida. E dessa forma eu avalio o seguinte: quão abençoado nós somos e quão abençoado nós seremos por esse estudo. Por isso eu sempre reforço: não perde, não falha, não pula, porque com certeza esse estudo do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, não apenas vai nos trazer verdades que podem estar silenciadas ao nosso redor, como também vai nos abençoar com o relacionamento que estamos desenvolvendo com o nosso Senhor. Pois muito bem, antes de nós adentrarmos ao estudo de hoje, que, diga-se de passagem, será um estudo maravilhoso, eu quero convidar você, que está aqui comigo, a fechar seus olhos. Vamos orar? Vamos buscar a presença de Papai do Céu? Pois muito bem, oremos. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque a cada dia que passa, o Senhor tem se demonstrado amável, misericordioso, compassivo para conosco, pois em dar a cada um de nós a oportunidade de meditar e de estudar temas como esse, o Evangelho de Marcos. Ah, Senhor, isso é um grande privilégio. Perdoa, Senhor, se em algum momento a gente tem negligenciado esse estudo, pois com certeza quem sai perdendo somos nós, perdendo tempo de qualidade contigo. Fica conosco, dá-nos a tua paz, dá-nos o teu Santo Espírito, ele que traz luz à nossa mente e nos dá a compreensão da tua palavra e nos dá poder, Senhor, para viver a tua mensagem. Nós pedimos isso no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como você já viu aí, o tema do nosso estudo guiado de hoje, dia 8 de agosto, quinta-feira, é Cuidado com o fermento dos fariseus. Vamos ler aqui dois contextos bíblicos. E esse fermento, com certeza, não é o fermento de fazer pão. Vamos entender então de que fermento o estudo guiado está tratando. Abra aí no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos começar a ler a nossa leitura no versículo 11. Nós vamos ler até o 13, que diz assim, ó. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Interessante que nesse contexto aqui que nós acabamos de ler tem alguns pontos bastante interessantes. Primeiro, a questão deles pedirem um sinal. E a gente fica se perguntando, como assim um sinal? Como assim um milagre? Será possível que todos os sinais, todos os milagres que Jesus fez até então não foram suficientes? Eles ainda precisavam de mais um milagre? Um outro ponto interessante é o suspiro que Jesus dá. A gente percebe que paciência tem limite. E às vezes quando a gente está com a paciência chegando ao limite, a gente tende a suspirar. Do tipo, de novo essa pergunta? De novo essa situação? Até quando isso vai se repetir? Pois é. No contexto do estudo de ontem, a gente viu que Jesus suspirou quando estava curando ali o surdo e o mudo. O surdo e o gago, melhor dizendo. E Jesus suspirou porque uma pessoa limitada como aquela foi até o encontro dele. Ou seja, superou as suas limitações e teve um encontro com o Senhor. Os fariseus, os líderes religiosos, por mais que não tivessem nenhuma limitação, eles tinham um coração endurecido e não conseguia reconhecer a Jesus como Filho de Deus, como o Messias prometido. Eu separei um ponto, com base nesse contexto, diz assim, ó. Se os ouvidos e os olhos estiverem fechados, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas seriam descartados como tudo o que aconteceu antes. A gente vê esse cumprimento dessa realidade bem presente ali no finalzinho do ministério de Jesus, quando os moradores, as pessoas que tiveram contato com ele, que foram até o seu encontro, que testemunharam muitos dos seus milagres,
agora, em frente a ele, clamam pela vida de um bandido, clamam pela vida de Barrabás, ao invés da vida do Filho de Deus. E a gente vê o quão endurecidos estavam os corações daquelas pessoas, o quão cegas elas estavam de olhos abertos, o quão surdas elas estavam com os ouvidos funcionando. E isso a gente vê também nos dias de hoje. Pessoas que têm a verdade expostas para elas, de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira transparente, e mesmo assim preferem viver na realidade do erro. Esses dias mesmo eu me deparei com uma situação dessa, de uma pessoa que estava até indo num caminho interessante, no relacionamento com Deus, nas descobertas das verdades. E aí, de uma hora para outra, ela decide voltar atrás, ela decide retroceder, e a gente fica se perguntando, meu Deus, onde é que está a cabeça dessa pessoa? Como assim retroceder? Como assim voltar atrás? Estava avançando, estava indo no caminho tão legal. Pois é, são pessoas que, mesmo com a verdade exposta diante delas, elas não conseguem reconhecer. E aí Jesus, de maneira bem eloquente, diz, olha, nenhum sinal será dado. Eu não vou perder meu tempo com quem não consegue, não quer. Não é que não consegue, é que não quer. Você sabe que o Senhor não força o relacionamento. Ele demonstra o interesse, ele faz de tudo para que o relacionamento dê certo. Mas se o outro lado, ou seja, a nossa parte, não quer fazer dar certo, ele não vai forçar o relacionamento, ele não vai empurrar de goela abaixo o relacionamento. É assim que funciona um relacionamento com Deus. Em outros evangelhos, nesse contexto, quando foi pedido para dar o sinal, os outros escritores falam que a resposta de Jesus foi um pouco parecida com essa. Ele diz, olha, nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Ele estava se referindo à morte de Jesus, onde ele iria passar 3 dias ali, dentro do ventre da terra, morto, e depois iria ressuscitar dos mortos. Esse contexto é bastante interessante, mas o nosso estudo não termina aqui, tem mais coisa. E você está vendo que está bem legal, né? Então, vamos continuar. Agora nós vamos para o versículo 14 do capítulo 8 de Marcos. Nós vamos ler até o 21, que diz assim, ó. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E aí continuaram, cadê? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Olha que texto maravilhoso que deve fazer a gente refletir muito, muito sobre isso. Primeiro, após Jesus se despedir ali dos fariseus, deixar eles lá com seus questionamentos, com as suas, vamos dizer, as suas incredulidades de lado, afinal de contas, perca de tempo, insistir com quem não quer nada com Deus. Jesus vai para o outro lado do lago. E a gente vê que Jesus fica indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, né, e tendo seus eventos. E aí, em determinado momento ali dentro do barco, enquanto eles estavam navegando, Jesus se depara com a cena de os discípulos discutindo. Qual era a discussão? Qual era o motivo da discussão? Eles tinham esquecido de comprar pão suficiente. Eles tinham apenas um pão. E um pão não seria suficiente ali para, podemos imaginar, população mínima daquela embarcação, 12 pessoas, com Jesus 13 pessoas. Um pão não seria suficiente. E às vezes eles estavam discutindo. E aí Jesus chega para eles e faz um alerta, que é um alerta para mim e para você também.
Ele diz, olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Quando a gente medita no contexto, né, a gente entende de maneira bem clara. Mas se você não entendeu, eu vou lhe explicar. O que era que Jesus estava querendo dizer com esse fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? Se a gente for olhar no contexto anterior, os fariseus pediram um sinal, ou seja, eles se demonstraram incrédulos. E quando Jesus alerta os discípulos sobre esse fermento dos fariseus, Jesus está se referindo à incredulidade dos fariseus. E quando ele cita Herodes, o que é que Herodes tem a ver? Herodes também era uma pessoa incrédula. Tanto que João Batista falou a ele, tanto que João Batista o alertou, tanto que João Batista disse, olha, esse não é o caminho, tu está fazendo errado. Essa mulher não é para ser tua esposa, é a mulher do teu irmão, muda o caminho, está errado. Isso não agrada a Deus, não é da vontade de Deus. O que foi que aconteceu? Terminou arrancando a cabeça de João Batista. O homem foi tão incrédulo que tempos depois ele ficou assustado com o avanço da pregação do evangelho por meio das duplas missionárias dos discípulos. Onde as pessoas chegaram dizendo, olha, João Batista ressuscitou. E ele, como pode ter ressuscitado se eu o matei? E ali ele ficou bastante atemorizado. A incredulidade de Herodes também era muito grande. E Jesus chama a atenção dos discípulos exatamente por isso, porque os discípulos estavam discutindo, ou seja, perdendo tempo, porque essa discussão era uma perca de tempo. Por que era uma perca de tempo? Não era algo, vamos dizer assim, importante a se discutir a questão da alimentação? Sim, é. Mas quando você está com Jesus, o alimento é o de menos, principalmente quando existem ali os relatos das multiplicações de pães. Olha, Jesus, com 5 pães, alimentou 5.000 pessoas. Com 7 pães, alimentou 4.000 pessoas. Será que Jesus, com o pão, não poderia alimentar 12, 13 pessoas? Ou seja, os discípulos ainda não estavam com os olhos abertos da pessoa que estava ao seu redor. Eles ainda não tinham caído a ficha de que eles estavam na presença do Filho de Deus e que não havia nenhuma limitação diante de Jesus. Nada poderia atrapalhar o ministério de Jesus. Não seria um pão que iria fazer com que o ministério de Jesus viesse a falhar ou atrasar. Jesus chama a atenção dos discípulos, olha, pelo amor de Deus, olhem para trás, olhem tantas as maravilhas que eu fiz. Eu já ressuscitei até pessoas mortas, gente. Multipliquei pães, peixes. Tanta coisa já foi feita. E vocês ainda não perceberam? É tanto que Jesus faz uma série de perguntas retóricas. O que é pergunta retórica? Pergunta retórica é quando faz uma pergunta já sabendo qual é a resposta. Onde a pessoa que foi questionada não precisa responder, porque a resposta é óbvia. Eu separei aqui alguns pontos e diz assim, ó, Jesus aproveitou a oportunidade para alertar os discípulos contra o fermento dos fariseus e de Herodes, ou seja, os ensinos deles. Os ensinos deles esse homem não é o Filho de Deus. Esse homem é um impostor. Esse homem é um mágico. Esse homem está aliado com Satanás. Esse homem fala por meio de Beelzebul. Ou seja, Jesus fazia várias coisas boas, mas os líderes religiosos sempre procuravam uma maneira para colocar um pé atrás, para dizer que tinha alguma coisa de estranho, que não era aquilo, que não era bem aquilo. Um alerta bastante interessante para mim e para você. Um outro ponto que foi destacado aqui, diz assim, em Marcos 8, verso 19 e 20, Jesus fez perguntas simples sobre quantos cestos de pedaços de pães ele tinha recolhido, depois que ele alimentou os 5.000 e os 4.000. Não basta ele ter alimentado essa multidão de pessoas. O alimento foi tão abundante que ainda sobrou. Na primeira multiplicação, 12 cestos. Na segunda multiplicação, sobrou ainda, cadê aqui, deixa eu localizar, 12, e na segunda sobrou 7 cestos. Ou seja, Jesus não apenas atende à necessidade, como ele supera a necessidade. Com Jesus, não há necessidade. Você hoje está passando por uma situação difícil? Confie em Jesus. Busque o poder de Jesus. Porque ele não apenas vai sanar a sua necessidade, como ele vai superar a sua necessidade. E eu fico besta porque certa vez eu fiz uma espécie de prova com o Senhor.
Você sabe que às vezes nós temos dificuldade de exercer fé, de confiar no poder de Deus. E ali eu fiz uma prova com o Senhor. Eu disse: olha, eu vou dar esse passo, confiando que o Senhor vai colocar o degrau de baixo. E foi exatamente isso que aconteceu. Fechei os olhos e andei. E aí eu vi o poder de Deus agindo. E eu fiquei tão maravilhado do tipo: meu Deus, eu só precisava confiar. Eu só precisava acreditar que Ele iria honrar, Ele iria colocar o degrau embaixo, Ele iria colocar o chão, Ele iria abrir as águas. Isso é maravilhoso na nossa experiência com o relacionamento com Deus. E aí nós encerramos o nosso estudo fazendo a seguinte reflexão: será que hoje, em detrimento das dificuldades da vida, em detrimento com o quão difícil é ser cristão de verdade, não apenas de boca, mas de ações de verdade, em detrimento a tudo isso, será que nós não temos usado o fermento dos fariseus? Será que dentro da nossa vida, será que o nosso pão, representando a nossa vida, será que ele não está fermentado com o fermento dos fariseus? Sabe, com muita facilidade, a gente pode ser incrédulo. Muita facilidade mesmo. Basta as coisas saírem fora do nosso controle. Basta as coisas não saírem como a gente pensa, como a gente quer, que facilmente a gente começa a ser incrédulo. Eu espero que a gente não chegue a esse ponto. Eu espero que nem a mim nem a você seja essa a realidade. Eu espero sim que, independente da situação a qual estejamos vivendo, independente do contexto da nossa vida, que nós possamos sempre reconhecer Jesus e confiar no seu poder infinito. Pois não existe, preste bem atenção, não existe limitação para Jesus. Chegamos ao fim? Que Papai do Céu continue falando aos nossos corações, com muito poder, com muita autoridade, com muita luz. Hoje nós abordamos aí o tema cuidado com o fermento dos fariseus. Preste atenção, tenha cuidado, viu? Ele pode acabar contaminando a minha vida e a sua vida. É um perigo real, é um perigo presente. Não apenas para a época de Jesus, mas também para o nosso período também. Tá certo? Então é isso. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e, claro, que Ele te traga aqui novamente amanhã. Porque amanhã ainda tem estudo, amanhã teremos o nosso encerramento. Tá certo? Então, fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.